Noite, boa noite. O Congresso. Viva a convidada de hoje, a Denise. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí. Agora Agora sim. foi. Denise. Boa noite, tudo bem, Quanto Jail? tempo, né? Faz mesmo. Vamos lá. Olha, hoje está muito especial, né? Esse tema aqui a gente trouxe está bem alta, que agora há pouco foi revelado pelos Estados Unidos que existe vida além de nós, né? Foi admitido, e É. daí você já trabalhava com isso antes mesmo, né? E me fala, Denise, primeiro se apresenta o pessoal aí, Para vou quem não avisando para conhece, o pessoal que está chegando aqui, ó, que eles estão participando do sorteio, é só ficar até o final da live. Ela vai já se apresentar, já falar o que ela faz. E esse tema que está tão atual, você já puxa o gancho. Enquanto isso, eu vou convidando a galera para entrar na live. Fica à vontade. maravilha. Então, boa noite a todos. Eu sou a Yana Denise, do canal Arcturiana Digital. Quando a Jailma me conheceu, eu conheci a Jailma, eu não me chamava Yaná, e sim Denise, mas esse papo vai ficar lá para o Congresso, para eu contar para vocês como que surgiu esse nome cósmico, né? E assim como a Jailma falou, eu trabalho com os arcturianos e seres galácticos já há algum tempo. Tem 6 anos que eu trabalho com os arcturianos mesmo, né? Mas o contato inicial, inclusive, começou lá no seu espaço, quando vocês, né, estavam em Mogi Guaçu. Mas também detalhes eu vou dar todas as informações lá no congresso. E daí para cá, nossa, muita coisa mudou, muita coisa mudou. E é isso, né? Hoje, então, tá em alta, estão falando com mais, ou melhor dizendo, com menos mentira, né? Com menos mentira sobre, sobre a existência desses outros seres que a gente sabe que já, né? Realmente existe há muito tempo, né? Só que hoje em dia que está sendo revelado. E para nós é importante estar acontecendo isso, né? Não pelo fato de ter que provar nada para ninguém, mas sim para as pessoas realmente terem essa expansão da consciência, né? De que não existe só a gente, né? Pelo amor de Deus, não é Uhum. só nós que vive. E uma pergunta, né? Assim, já dei minhas andanças por aí, eu frequentei lá o espaço do Laís Fonseca, onde que tive cura, né, inclusive do meu joelho, com o Grey, os Greyzinhos que foram consertar meu joelho. Inclusive, até um menino que foi no espaço lá, ele viu, né? E as pessoas falam, ai, nossa, tal raça é ruim, tal raça que é uma coisa. Eu falei, gente, enfim, né? Existe, né, aquela coisa de cada um tem o seu propósito, e eu sempre falo, né, os humanos, e em cima e baixo, assim, em cima como embaixo, tem humano bom, tem humano ruim, tem ET bom, tem ET ruim, todo mundo está evoluindo, né? Mas, Exatamente. assim, no seu ponto de vista, né? O que eles querem fazer de tão ruim com a Terra? Ou eles querem fazer uma coisa boa com a Terra? As pessoas devem se preocupar com essas aparições que estão acontecendo mais frequentes ou não? Como é que é? Ó, realmente, eu vou passar o meu ponto de vista, né? Porque até então, realmente, eu não sei exatamente o porquê de todas as aparições. Eu tenho uma suspeita, e vou até jogar aqui no ar para, de repente, fazer o povo pensar, né? Que eles estão aqui entre nós e nos auxiliando há muitos anos, isso é fato. Realmente, principalmente nesse período da transição planetária, eles vieram, assim, vamos dizer, com mais força ou tendo mais contato, né, com os contatados, realmente com o objetivo de passar pela essa transição planetária de uma forma mais branda.
E claro que assim como eu que fui contatada, tem tantos outros, também com esse trabalho de despertar outras pessoas, de auxiliar outras pessoas nessa questão mesmo de expansão da consciência, para poder fazer essa virada mesmo de, né, de uma dimensão para outra. Quanto às aparições, eu já ouvi falar que tem nomes que a gente não pode comentar aqui, mas que aparentemente essas estão sendo agora mais divulgadas, mais faladas, e algumas, entre aspas, até projetadas, né? Ou seja, não são reais, realmente para trazer esse vucu-vucu, né? Claro que sim, para trazer essa expansão, mas também para colocar, assim, infelizmente, um pouquinho do me, né? Não vou completar frases, palavras, nas vezes corta também, para depois aparecer um salvador, você entendeu? E continuar o trabalho da Matrix que sempre continuou. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque eles não têm que provar nada para ninguém, você entendeu? Eu penso assim, né? São seres superiores, são seres, né? Não desmerecendo o nosso ser, mas, né? Para que eles teriam esse trabalho, você entendeu? Então não faz sentido mesmo. Não tem que provar nada para ninguém. Então, o meu ponto de vista é esse. É mais, entre aspas, um fake news, é algo montado mesmo, armado, do que realmente para provar que sempre existiu. É, Eu, eu vejo muitas pessoas preocupadas com as religiões e tudo mais, né? sim, E sobre. Não vai mudar nada, gente. é, A questão religiosa, né, no meu ponto de vista, sempre, até na Bíblia, sempre falou que vinha gente do céu, conversava é, com né, com os pais da fé e depois ia embora para onde eles iam. Eles vinham e voltavam. Sempre teve é, contato, né? E grandes profetas sempre viram e descreviam como eles eram, que não eram humanos normais. Tinha cara de boi, tinha cara de leão, tinha cara de. Até eu brinco, né? Porque eu tenho aqui, ó, nas cartas do tarô, a descrição de um querubim, que na verdade olha, não sabe derreter, né? E aí eu sempre falo nas lives, sabe, assim, ó, aqui é sobre a visão do profeta, né? Se não me engano, uhum, Elias, eu acho que foi Elias, um profeta assim, na Bíblia falou. O querubim, ele tinha cara, um tinha cara de homem, uma raça, outra raça tinha cara de ave, a olha outra lá, de leão e a outra de boi. Então, assim, e todos eles tinham pata de bicho, né? uhum, Com cara de homem, e eles tinham asas. Por sim, quê? Porque eles tinham projeção para voar, andar, então eles imaginavam, tem asa, né? né? E aí a gente vê na humanidade desenhos, hieróglifos, Sim, enfim. Em todo lugar mostra que seres assim sempre visitaram a Terra. Você vai sim, os indígenas, tá lá, tem a história deles. Você vai lá no Egito, tá lá desenhado. Não tem como a humanidade fugir disso. E exato. na Bíblia chama de querubins, chama de arcanjo, de anjos. Você não vai Sim, ver um anjinho loiro dos olhos azuis, você vai ver, às vezes, com a cara de animal. sim, sim, Está escrito. Então, o que, que muda na fé de uma pessoa? Não vai mudar nada, só que esses seres estão ajudando os judaicos cristãos, o outro estão ajudando os egípcios, o sim, outro estão ajudando os indígenas. Cada um veio para a evolução de um povo, né? exato, Até exatamente. nós mesmos somos de raças diferentes, mesmo sendo Sim, humanos. São sim, tudo de vários lugares, né? De várias descendências. é isso. E esse medo não precisaria existir entre É, nós. Ao contrário. Agora, o que, que a gente faz com isso? O que, que Denise faz com isso, com seus contatos? O que, que você produz através dessa interação? Né? A cura, né? Os tratamentos e tudo mais. Conta um pouquinho o que, que você faz com isso. certo. É, hoje eu trabalho com diversas técnicas dos seres galácticos, mas todos com a mesma finalidade, que é auxiliar o ser humano, exatamente para muitas vezes rasgar o véu, né? Começar a entender o que é verdade, o que não é,
mas ao mesmo tempo trazer realmente bem-estar, né, emocional, mental, e claro que aí isso reverbera no físico. Então, os arcturianos, tá? Falando dos arcturianos, eles são muito focados nessa área de cura mesmo, né? Só que trabalham a nossa multidimensionalidade, ou seja, os nossos 7 corpos, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas a doença física, ela só é manifestada no físico quando não houve como mais, né, ser trabalhado os outros corpos. Então, os arcturianos trabalham todos esses corpos, para aí sim reverberar no físico. Claro que pelo menos, eu gosto de trabalhar muito com o intuitivo. A gente tem protocolos para criar tratamentos e tudo mais. Por que eu gosto do intuitivo? Porque sempre sai aquilo que a pessoa precisa. Então, é o que eu sempre digo. Quando vem para um tratamento, claro, você vai geralmente com um tema, né, um foco em alguma coisa. Eu falo, mas esteja aberto para receber aquilo que você precisa. Porque nem sempre a gente vai receber o que a gente quer, e sim o que a gente precisa, né? Então, e porque eles agem dessa forma. Eu costumo falar, você nunca sai com excesso de energia ou falta. Eles sabem exatamente o que o seu corpo aguenta, né? Então, eles vão trabalhar em você naquilo que você precisa. Então, é bacana porque durante o tratamento, as pessoas às vezes relatam outras coisas realmente que não estava em pensamento que iria ser tratado e foi tratado, né? É legal por isso. Realmente eu falo, sai da caixa, se liberta, vem receber o tratamento com a mente aberta, que você vai receber aquilo que precisa. Uhum. E aí a pessoa, ela, ela percebe assim que existem N pessoas falando hoje, né, a respeito disso, umas com um ponto de vista, outras com outros, né, uns gostam da parte mais científica, querem comprovações físicas, outros falam, não, eu tenho um contato mais assim a nível de pensamento, eu mesmo meus contatos é em sonho ou em meditação. Uhum. Às vezes eu estou sonhando e eu acordo do nada, eu quero ver, mas não consigo ver. Aí eles já foram embora. Né? Aí, mas seja a pessoa tendo esses contatos a nível holográfico ou mesmo a nível físico, né? Quais são os efeitos? A pessoa tem que ter medo, ela tem que ficar, ai meu Deus do céu, ai socorro, vai acontecer alguma coisa comigo, vou ficar com radiação, sei lá, vão botar chips, implantes, vão fazer alguma coisa em mim, o que, que vai acontecer? O que rola? Olha, o que eu recomendo assim, eu sei que nesse momento é difícil seguir o coração, mas o ideal é realmente seguir. Se você sentir um acalento, né, aquela coisinha gostosa, maravilha, tudo bem. Agora, se você sentir medo, aí sim pode ser realmente que não seja um ser benevolente. Porque, como você falou, e é verdade, existem seres que querem fazer o bem, como seres que querem fazer o mal. Mas isso também vai depender da frequência vibratória que a gente está, né? Naquele momento. Se você não tiver legal, provavelmente vai receber um ser que de repente quer pegar você para um experimento, alguma outra coisa. Agora, se você tá legal, não tem por que um outro se aproximar, que não vai conseguir, né? Não vai nem conseguir chegar perto. Então, não tem como, não é regra, né? Falou, ó, foi com a cara, vai lá. Não, procura sentir o que o coração diz, porque, né? E é normal também a gente, claro, se assustar, né, ao ver pela primeira vez. O meu contato também foi em sonho, né? O primeiro foi em sonho, depois eu vi aparições. Mas quando eu vi as naves, que até falando, na época eu nem sabia que era, porque não era formato de nave. Como eu não sabia que era, acho que eu nem fiquei com medo, porque eu não sabia que era. Depois de algum tempo que eu fui descobrir que era. Eu falei, nossa, então eu vi e não sabia. Então, eu acho que vai muito do que a gente espera, né? Às vezes você idealiza uma coisa e é outra, né? Se bem que, já aproveitando isso, eu tenho relatos e também já foi falado que, como eles são seres muito evoluídos,
muitas vezes eles se apresentam para as pessoas de forma que a pessoa não fique com medo. Então, até esse cuidado eles têm, né? Até esses cuidados eles têm. Inclusive, eu tive uma paciente que, durante o tratamento, ela falou que ela viu tipo boizinho, vaquinha, sabe? E aí eu entendi que é os animais que ela tem afinidade. Então, eles se apresentaram para ela dessa forma, você vê, para ela não ficar com medo, né? Então, tem isso também. É. Então, eu acompanho bastante, eu tinha bastante curiosidade até que essas coisas começaram a acontecer. E é incrível, né, que hoje a gente pode fazer live sobre isso, né? É. Antigamente a gente falava, ai, nossa, será que eu posso falar isso para as pessoas? Será que, como que elas vão pensar? O que que vai acontecer? Mas depois eu tirei tão de letra, Sim, de perceber que isso é tão natural para a humanidade, exato. o que estava não sendo natural era não ter isso. Porque antes era muito relato, e aí parou. Por que parou? E não parou, né, gente? É que as pessoas, com essa parte só da ciência, agora volta-se para a espiritualidade de novo, É, volta-se para o holístico de novo, né? E não é só o que você vê que você pode comprovar, agora você volta ao resgate de muitas coisas. E quando você remete à história da humanidade, não tem como você negar que está tudo lá, né? exato. Bom, gente, dando uma pausa um pouquinho, só avisando para vocês, comenta aqui embaixo, tá? Um olá para eu anotar o nome de vocês para vocês participarem do sorteio. Eu vou explicar como é que vocês vão participar. Vocês vão lá no Instagram, fala o teu Instagram completo para elas É saberem. Arcturiana Digital. Pronto. Vão segui-la, vão seguir Terapeuta Jailma Moraes e vão num post, o meu ou dela, tá? Vão marcar 3 amigos. Se você já tá no dela, vendo a live pelo dela, você vai no dela, você sai rapidinho, vai lá no post que tá do congresso e marca 3 amigos. Depois volta aqui e fala: eu já segui vocês duas e já marquei. Aí eu vou anotar que você vai participar do sorteio, tá Uhum. bom? Se estiver assistindo pelo meu, já vai lá e comenta no meu post, o que tá todos nós lá, né? E tá lá escrito Viva Zen Congresso. Aí vocês marcam 3 amigos. Aí volta aqui na live. Vou dar esse tempinho aí para vocês fazerem isso, para participar, ganhar um ingresso econômico do Congresso Viva Zen. Tá, gente? Só explicando que o Congresso Viva Zen foi criado justamente para trazer um ponto de luz, um lugar de conexão, para a gente conversar sobre essas coisas. Muitas vezes você às vezes sente sozinho, que entende sente determinadas coisas, mas não tem alguém para conversar. E lá você vai ver, você vai ter uma turma, uma galera que se interessa pelos mesmos assuntos, vai ter gente que gosta do holístico, gosta do místico, gosta dos ETs, gosta de tudo. Ou tem curiosidade, quer saber mais, né? Tem pessoas que estão empolgadíssimas para ir, né? Que querem saber mais sobre isso, porque fica aparecendo para elas e não tem com quem conversar. É. Até tem 2 clientes minhas que perguntaram, eu falei, conversa com ela, vai lá e faz lá, chega lá, depois que ela estiver na palestra, ou antes, ou depois, conversa com ela, tira todas as suas dúvidas, né? Vê como funcionam os tratamentos, vê como que é esse negócio desses contatos e tudo mais. Ali vai ser o lugar, o momento, né? Que você vai ter essa oportunidade. Então, eu estou falando assim. Assim como as outras pessoas têm interesse por outras coisas que vão rolar lá também, e vão tirar dúvidas sobre isso. É um ponto de encontro, né? Então, vale a Sim. pena. Então, vamos lá, gente. Vão lá, segue a gente. Depois, marca 3 amigos. Eu vou olhar no post se marcou mesmo. E comenta aqui embaixo. Eu marquei. Aí eu vou olhar, conferir tudo certinho e anotar seu nome para o sorteio. E você vai poder ficar conosco das 9 às 19h30 num congresso lindo. A gente não vai ficar lá só batendo papo, vai ter experiências incríveis, tá certo? Bom, os arcturianos, eles agem de que maneira? Assim, quando você está fazendo alguma sessão, eles te orientam, eles atuam lá na cura.
que acontece? O que rola por trás dos atendimentos? Como eu falei para você, comigo os contatos acontecem mais mental e também em sonhos. Como a gente tem a técnica, né, para ser trabalhada, ser utilizada, eu sigo elas, tá? Eu não vejo eles, mas tem pessoas que relatam sim, que vê, né, aquelas que conseguem, outras sentem, tá? Às vezes eu sinto a presença. Inclusive, teve uma aluna, foi muito legal o relato dela, ela também trabalha com radiestesia, e depois que ela fez o curso, né, vocês, né, as pessoas ganham uma egrégora, né, profissionais, vamos dizer assim, para auxiliar nos tratamentos. E foi legal o relato dela, que nesse dia ela estava fazendo um atendimento e não era atendimento com os arcturianos, era um atendimento de radiestesia. Porém, a paciente dela, ela tinha clarividência muito aguçada. Então, a hora que acabou o tratamento, ela falou, né, para essa aluna minha, falou assim, você conhece, né, eu já vi um ser assim, assim, assado? Ela falou, provavelmente é os arcturianos, eu já fiz curso com ele, né, sobre eles e tal. Foi então, sim, ele falou que ele estava aqui, né, ele é um dos seus mentores, e ele estava, inclusive, auxiliando nos trabalhos, mas não era ele que estava fazendo o trabalho, porque não era, né, o campo dele, vamos dizer assim. Mas ele estava aqui presente e ele falou que vai estar em todos os seus atendimentos. Então, para mim também foi uma surpresa, porque até então eu também achava que eles estariam só quando fosse referente à técnica deles, né? E não é. Você vê, realmente você acaba recebendo uma equipe, né, de trabalho. E claro que tem uma hierarquia, mas todos trabalham juntos. Muito. Nossa, eu fiquei muito contente com esse relato. Foi muito legal, surpreso para mim. Foi. Mas pode ser que eles venham, por exemplo, durante o atendimento e ajudem a fazer alguma coisa Sim, é, no pode ser. atendimento diretamente, né? Sim, inclusive também, se falando agora, amanhã mesmo eu tenho, a segunda quarta-feira do mês, eu sempre faço um tratamento coletivo gratuito, né? Pelo YouTube. E teve também um dos relatos que a pessoa, ela viu ela recebendo o tratamento deles e também o gatinho dela, o animalzinho de estimação dela. Por isso que eu falo, você vê, o tratamento era coletivo. Mas o trabalho foi direcionado, né? Um dos trabalhos foi direcionado para ela e para o gatinho dela. Então, e ela viu também, ela viu eles fazendo, tipo uma cirurgia, limpando, sabe? Então, E o eles. seu YouTube qual que é? Oi? Qual que é o seu YouTube para o pessoal ir lá? É Arcturina Digital também. Também. Aí Também. amanhã, que hora? Vai ser às 20 horas. Então, desde que eu comecei a trabalhar com eles, aí eu recebi, eu falo que é essa missão. Na época veio o nome que chamava Círculo de Cura Arcturianos Entre Amigos, né? Hoje eu Uhum. só pus quarta-feira de bênçãos, mas tinha esse nome que por muito tempo foi. E aí, sempre na segunda quarta-feira do mês, eu faço então esse trabalho coletivo, gratuito. E é realmente um presente que eu recebi deles para passar para as pessoas, né? E ajuda, você Bacana. vê, muita gente. Já marca aí, pessoal. Ó, então vamos lá, só repetindo, quem está na live, que já segue, se não segue ainda, já eu, uma terapeuta Germana Moraes e a Arcturiana Digital, seguir e depois marcar 3 amigos no post do Congresso Viva Zen e já falar que eu marquei para você poder concorrer a um Ingresso. ingresso do Congresso Viva Zen, tá bom? Já chamo os amigos, as amigas aí para vir para a live, porque a gente, enquanto estamos batendo papo aqui, estamos esperando, vai que você ganha, né? Já segue só isso aí que a gente falou. Outra coisa, e aí você falou do sonho, né? Que também é uma coisa que acontece. Uma curiosidade, que uma vez, né? Minha vida estava normal, estava tudo bem. Aí eu vi 4, assim, na minha frente, estava no pé da minha cama, e eles conversavam assim: se a gente não intervir, se a gente não ajudar, ela não vai aguentar. Aí eu Olha, levantei com tudo e falei assim: aguentar o quê? Intervir aonde? Suado, né? Aí eu fiquei em nada, não vi mais. Aí, menino, passou uns tempos, uns meses,
aconteceu algo bem difícil na minha vida, foi muito difícil, muito, muito, muito mesmo. E daí eu entendi. Era um Olha, aviso bem antes, né? Mas eu sabia que tinha esse auxílio, por mais que eu não estava atuando mais com as rodas de cura, né? Porque sim, eu não estava mais com um espaço para grupo, só estava atendendo individual. Mesmo assim, eles ajudam, né? Na sim, carreira pessoal ou no coletivo, eles ajudam. sim. E eu sei que ali nos momentos mais difíceis a gente sente esse calorzinho que você fala, né? É. Mas que outros sinais? Você falou também de avistamento, né? Mas que outros sinais a pessoa pode entender que tem essa atuação? Como é que ela pode ver, né? De repente tem algum outro sinal que ela pode perceber. Tem o intuitivo, né? Porque principalmente eles atuam também muito no mental, né? Muito no mental. Então, Uhum. é que às vezes, para quem não faz o desenvolvimento mediúnico, às vezes fica complicado saber discernir também quem é, quem não é, porque muitas vezes também eles nem se apresentam, sabe? Porque, como eu falei, para eles, vamos dizer assim, não faz sentido ter nome, sobrenome, não importa, né? Na verdade, isso não importa. A gente Uhum. que quer saber, quer colocar, né? Mas às É, vezes, inclusive, a pessoa já está sendo orientada ali, às vezes até ouve, né? Acha que, entre aspas, é um mentor normal, porque não que eles não sejam, né, normais, mas assim, mais né? E às humano, vezes tipo, é um arcturiano, às vezes é um reptiliano, às vezes é um draconiano, que também pode ser, né? uhum. Então, tem vários meios de comunicação deles mesmo, tá? Não é só auditivo, não é só visual, não é só por sonho. Às vezes, porque igual quando começou a acontecer comigo, igual eu falei, parece que caía no colo, tudo que eu mexia, sabe? Aparecia informação deles. Então, começa realmente a chegar a mensagem, vamos supor, igual, tô vendo uma live, aí ouço a pessoa falando, já é um, sabe? Você começa. Aí você vai abrir o celular, ver um post sobre eles, vai ler um livro, tem uma palavra, você entendeu? É assim. Aí você começa a juntar. E você acredita que eles podem influenciar as pessoas de alguma maneira? Não, isso não. Assim como, né, os nossos mentores, eles dão sugestões, mas influenciar ou, né, realmente mandar fazer, não. Então, inclusive, é até uma forma de saber, né, se são eles ou não. Tipo, se você sonhou ou ouviu alguém falando, faz isso, vai aí por aí, você já pode ter certeza que não é. Porque eles nunca vão mandar a gente fazer nada, e sim sugerir, né? Sugerir. Aí é aquilo, Avisar. o livre-arbítrio é nosso, a gente que vai escolher mesmo. Então, de Uhum. repente, falou, ó, vai por aquela rua aqui, né? Vai dar ruim você ir por outra? Ah, vai pela outra, porque é bem provável. Se eu for por essa, aí que vai dar ruim. E a questão, assim, mais de uma orientação para você estar aqui, aí, poxa, uma orientação para um tipo de tratamento, uma orientação para um tipo de tecnologia, alguma coisa, isso é possível? Eles De repente você passarem? não conheça, Sim, sim. É sim, porque também já me apareceu pessoas que foram intuídas, né? De alguma forma procurar informações sobre os arcturianos. Aí acho que acredito eu que joga no Google, joga aí apareceu o meu nome, aí chegou até mim, né? Para olha, perguntar, eu preciso, aí já chegou a falar, eu preciso fazer algum tratamento. Foi falado que eu preciso fazer um tratamento com os arcturianos, entendeu? Então acontece caramba, também dessa forma. que legal, né? É, E aí, assim, quando uma pessoa passa por uma experiência, ela tem ela pode ficar do mesmo jeito ou ela vai mudar? O que que pode esperar quando passa por uma experiência assim com o tratamento, né? Tá indo aí no tratamento, o que que ela pode esperar? Qual a expectativa? Ou não mudança tem? na Como tem? certa. Mudança na certa, não fica mais o mesmo. Isso é certeza. De uma forma ou de outra, vai, sabe, mudar. No mínimo, igual eu falei, a cabecinha vai, sabe, expandir. E as coisas começam a acontecer mesmo. Só que é aquilo, né? Mexeu e muitas vezes dá aquele chacoalhão, tira do lugar, e aí a pessoa acha que fez mal de ter, né?
receber um tratamento, quando na verdade não é, só estão tentando colocar as coisas no lugar, né? Então, até para se receber um tratamento, precisa realmente querer, porque você vai mexer em muito lugar ali que, né, a zona de conforto seria melhor, né, entre aspas. A gente sabe que não, né? É. É muito E a, sim. e a frequência, como é essa coisa? A pessoa chega com a frequência baixa, daí quando mexe, o que que pode esperar sobre a questão da frequência vibracional? Geralmente, eleva-se sim a frequência, porque assim, pelo menos eu vou dar meu ponto de vista também, que é o que eu sinto, é muita amorosidade, sabe? Muita amorosidade. Então, de verdade, eu nunca vi ninguém que fez um tratamento, que recebeu um tratamento e que saiu pior do que chegou. Não, nunca. Então, de alguma forma, modifica assim. É claro que a gente sabe, né, que a frequência tem essa questão de ressoar com a outra. Se a minha tá baixa, não vai ressoar com uma alta. Mas eu acredito, tá? Isso eu também vou falar como que eu não tenho certeza, mas eu acredito, como se eu vou para um tratamento, mesmo que a minha tá baixa, eu estou disposta a modificá-la, né? Então é onde que acontece essa transformação. Ô, gente, então só recapitulando aí. Eu não vi vocês comentarem aqui. Gente, vai lá, segue a gente e depois também comenta 3 comentários com o nome de 3 amigos diferentes, tá? Se você já fez isso, comenta aqui embaixo. Ó, já fui lá, já segui as duas. Você, né? Já segui a Denise, que é a Arcturiana Digital. E já segui terapeuta Jair Moraes. Já comentei 3 amigos no post que tá do Congresso Viva Zen. E quero participar do sorteio. Não vi ninguém falar isso ainda. Então, vão lá correndo para vocês poderem ganhar o ingresso. Vai ser em Campinas, vai ser dia 15 de agosto, Dia Internacional do Reiki. O mundo inteiro vai estar parando nessa data. Quem é reikiano vai estar fazendo um movimento, com certeza. Então, é um dia de uma data muito vibracional, muito auspiciosa, muito grandiosa, né? Que a gente vai estar também unindo a nossa consciência ali. Até na live que eu fiz anterior com a Nilce, ela falou que a gente poderia estar enviando energia para suavizar o El Ninho, por exemplo. Olha que sugestão legal, É, né? muito. E é muito bacana, eu adorei essa visão e já estou dentro, já falei, já estou vibrando desde já, né, É, para suavizar é, todos esses efeitos, né, que a gente sabe que realmente sai fazendo uma bagaceira no planeta. Mas a gente, na medida do possível, né, vai auxiliando nesse processo. Então, gente, você vai estar com a gente lá contribuindo, né, é, também, não é apenas recebendo tanta coisa boa. é. Ah, eu esqueci de falar. Quem se inscrever, que está o link da inscrição do congresso aqui, são 2 ingressos. Um é VIP, que tem direito a tudo de dentro do congresso. Inclusive, quando chegar as coisas, que já está chegando aqui, né? Já fiz o material, já mandei fazer tudo certinho, já está chegando. Assim que chegar, eu vou postar. E tem o ingresso econômico, lógico que só não vai ter acesso ao material, nem ao coffee break e tal, mas vai estar lá participando de tudo, né? Sim, Gente, é uma jornada onde você vai receber muito. E, além é, disso, eu somei. Só de bônus, você ganha R$ 2.000. olha Mais de 2 isso. mil. É, Só de bônus. Então, quer dizer, é algo que você, só pelo fato de ir, você já está ganhando R$ 2.000, né? De sim, bônus. Né, de brinde, de bônus, de sorteio, de tudo mais. Então, assim, vai ser muito bom. Fora a energia, fora os contatos com pessoas interessantíssimas, com histórias grandiosas, então vai valer a pena, tá? Bom, e aí, os arcturianos, eles atuam em todos os planos físico, mental, emocional, espiritual, ou eles têm a gente tem preferência de atuar em tal coisa? Como é que é? atua em todos os planos, né? Inclusive vidas passadas, vidas paralelas, vidas simultâneas.
Então, eu trabalho muito com as câmaras, né, de cura, câmaras arcturianas, e inclusive tem câmaras que atuam no nosso material genético, atuam no nosso DNA, então assim é bem profundo o trabalho com eles, né? Ou Peraí, seja, para tudo. Vidas é, paralelas simultâneas. Explica. Como assim? eu vou explicar do meu jeito, porque eu também não sou uma conhecedora, né, Tá. dessas informações. Mas vidas paralelas seriam o quê? Nossos fractais de alma vivendo outras histórias, mas ao mesmo tempo que nós. Tipo aquele filme Todo Mundo em Todo Lugar, em todo mesmo. Não sei se você já assistiu. Vai falando, que a Aquele gente já filme anota o nome retrata do muito filme. isso, mostra muito isso. Que conforme as escolhas que a gente faz, a gente vive uma vida, você entendeu? Então, essas vidas, vamos dizer assim, estão acontecendo simultaneamente junto com a nossa, né? Então, por isso que fala, são os nossos fractais de alma, por isso que está acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar. E eles atuam nessa multidimensionalidade do ser, né? Então, vidas paralelas e vidas simultâneas, né? Que são isso. Trabalha a gente aqui, mas a gente ali, a gente lá, igual eu falei no passado, no futuro. Inclusive, isso influencia como na constelação familiar, né? Porque o que cura em mim agora já vai curar quem for vir e cura quem já veio. Então é muito legal também, porque diferente da constelação que faz todo aquele trabalho, eu já participei, recebi, é maravilhoso, o deles é mais rápido, mas também acontece a cura da mesma forma, você entendeu? Então é bem Uhum. bacana, bem Bem legal. mesmo. E esse negócio de expansão, é expandir a consciência para quê? Vai transformar a Terra para quê? O que é esse projeto na sua visão? O que tem tanto que fazer aqui? O que tem tanto que evoluir? Vou também, de novo, dar o meu ponto de vista, né? Todos nós estamos em processo evolutivo desde sempre, tendo em vista que nós somos uma alma, né? Um espírito, pode dizer assim, vivendo esse corpo terreno, né? Uma experiência terrena. Então, todos nós buscamos essa evolução para que realmente um dia a gente se torne um ser ascenso, assim como os mestres ascensionados, que um dia também viveram encarnados, assim como Saint Germain, tem outros, né? Foram humanos como a gente, passou por todo esse processo e foi evoluindo, foi, né? Subindo degraus até o momento em que hoje ele auxilia outros seres, assim como auxilia a gente e tudo mais. Então, pelo conhecimento que eu tive nesses longos 6 anos, todos nós buscamos isso, se tornar um ser ascenso, né? Um ser ascensionado para auxiliar outros seres. E isso é contínuo, não tem fim, né? Cada vez mais evoluindo, crescendo, evoluindo. E mesmo que não queira, não tem como não fugir da evolução. Todo mundo um dia vai evoluir. Só que, claro, cada um no seu processo, no seu tempo, no seu passo. Mas não tem como não evoluir. Não existe para o universo ficar estagnado. Não existe. Por isso que muitas vezes acontece esses desastres, esses chacoalhões na vida da gente. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue sair da zona de conforto, olhar para situações de forma diferente, aprender, né? Muitas vezes com aquela dor, com aquele sofrimento, e aí você passa a agir diferente. Agindo diferente, você está evoluindo, está expandindo a consciência, está crescendo e isso é contínuo, infinito. Tem gente que vai mais fácil, né? Pelo amor, pela consciência, lê uma coisa, muda a vida e tarará. Mas tem gente que não, né? Tem gente que Pela dor. fica lá emperrado, né? Fica lá sofrendo, aí acha que é uma pessoa. Deixa eu só fechar aqui. Acha que é uma pessoa é, que não tem sorte, que isso, que aquilo, enquanto que não, né? A questão é a gente entender que existe o nosso plano, Sim, né? O plano da nossa vida,
que a gente decide e tudo mais. É igual eu falo quando eu estou dando aula de tarô. É, Existem os arcanos menores, que é o nosso dia a dia, mas existe um plano maior andando junto com o nosso. Enquanto isso converge, que a gente está indo para um só objetivo, as coisas vão dando certo, a vida vai sendo fácil, fluida, tranquila, porque a gente está alinhado. é, Agora, a partir do momento em que a gente desalinha, queremos ir para a esquerda e o universo falando, mas peraí, o que eu tinha preparado era para cá, meu querido. E daí a gente dama a querer fazer uma coisa oposta do que era nosso caminho, o propósito que a gente, eu falo, eu brinco, né? A gente assinou o contrato de vida, né? Falou, olha, eu vou seguir na linha. De repente, falou, não, mudei de ideia. E é, aí começa o universo empurrar, né? é, Empurrar a gente para aquele caminho e a gente fazendo força contrária. Então, realmente, a gente vai achar que aquilo é dor. Mas é, quando você olha é, com outros olhos, você vai ver que foi puro amor o tempo inteiro, né? sim, Tentando facilitar a vida e a gente querendo é, estragar toda a coisa. Mas, no fim, todos são recebidos com esse sim, abraço carinhoso do universo. Não tem julgamento, não tem é, um plano punitivo, uma é, coisa que. Não, o amor é grandioso, né? exato. Mas nós tendemos a querer, né? Querer o filho adolescente, né? Ah, disse não, agora que eu vou fazer? Eu quero ver, vou testar. Mas no fim acaba vendo que não era o melhor, por isso que não era o nosso caminho. Sim. Bom, e sobre essas questões que você tinha tocado, pode trabalhar até nas questões familiares e também nos karmas, né? A pessoa Sim, chegou com certos, vamos dizer assim, no crédito e débito da vida, ela chegou com alguns débitos, né? E aí, como que eles podem ajudar? Eles podem, não podem? Tem essa autorização para nos ajudar nesse sentido? olha, até onde eu sei, eles ajudam conforme o que a pessoa está fazendo, né? Porque é que eu sempre falo, merecedores todos nós somos, tá? Isso eu acredito muito. Só que há um tempo para tudo. Vamos supor, se a pessoa que veio ali cheia de débito está no momento de receber, e por quê? Porque ela começou a fazer o bem, começou a estudar, começou a crescer, começou a evoluir, aí sim eles vão ajudar, né? Vão, tipo, apagando lá os contratinhos dos débitos, né? Assim, para ficar claro o entendimento. Então, é possível sim. Porque uma das coisas que apaga o nosso débito, né, ou vai diminuindo, é realmente fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar quem mesmo, ou seja, para um animal, né, de estimação, para uma pessoa, para um desconhecido, ou para quem quer que seja mais verdadeiramente, né? Não para aparecer, tirar foto. Então, quanto mais coisas boas você faz para o ser humano, e principalmente para você, porque também não adianta você cuidar dos outros e não de você, né? Você vai diminuindo realmente esses créditos que você tem, né? Esses débitos, vai realmente amenizando, vai diminuindo. Por isso da reencarnação, né? A reencarnação, a gente muitas vezes vem para acabar com essas continhas, né? Inclusive a mediunidade, que é algo de todo ser humano, se parar para pensar, todos nós temos a oportunidade de fazer a caridade, né? Trabalhando com a nossa mediunidade, realmente já para ir amenizando essas contas que nós temos. Porque se a gente está aqui no terceiro, né? Na terceira dimensão, que não que é bastante desafiador, é porque nós não somos anjinhos, né? Porque se nós fôssemos, a gente não estaria aqui. Então, assim, inclusive, eu nem gosto, sabe, de ficar fuçando, pensando e procurando o que eu fui no passado. Porque eu tenho certeza que eu não fui, sabe, um ser benevolente. Senão eu não estava aqui, né? Hoje, com essa consciência, eu sei que estou aqui para aprender, para pagar as continhas e tudo mais. Então, A coisa é terça. Mas,
Eu falo, o importante agora com essa consciência é pagar tudo que tem que pagar para ir na próxima sem peso, sem boleto. É. Então, gente, ó, pessoal que está aí ainda, já estão com a oportunidade, enquanto a gente está aqui falando na live, de ganhar um ingresso, se vocês não vierem escrever aqui ainda. Gente do céu, se é comigo, fala assim, ah, você vai ganhar um ingresso. A gente está feito horrores de comentários, já tinha feito uns 10 comentários. O povo está meio devagar, viu? Está bem lento. Parece que depois que passou aquele processo lá de 2019, a turma ficou É, meio fora da órbita, né? Mas ficou. é muito interessante que esse resgate ele está acontecendo. Naquela época, eu lembro que até estava tendo umas mensagens que vinham antes falando sobre como é que ia ser todo o processo. Eu recebi todas as instruções e passei. Foi interessante que tivemos contato com pessoas, que nem o meu marido teve contato com uma pessoa, apertou a mão da pessoa e a pessoa morreu dias depois, porque estava infectada, e ele não pegou nada. Tá? Sim. E foi assim, por quê? Campo de proteção, energização, não parei de trabalhar, atendi bastante gente, online, presencial. Foi um negócio assim, fantástico. A gente se colocou É, nesse período como ajudadores, então a gente teve esse campo de proteção. E ainda digo mais, eu olho para trás quando eu estou dando aula de florais, o Dr. Bach, no meio da guerra, com aquele monte de peste, um monte de coisa acontecendo, não sei o quê, não pegou nada. é, Você tem noção? Então, assim, eu sempre falo que quem trabalha para a luz, quem está trabalhando, as coisas são amenizadas para nós. sim. A gente tem uma senha de, vou dizer assim, de prioridade, porque a gente está dedicando nossa vida, podia estar fazendo outras coisas. Eu mesmo, eu comecei minha carreira sendo bancária, né? Trabalhando em banco, podia ter, já estar lá como gerente geral, ganhando uma grana, mas É, não fazia sentido nenhum para mim. Eu sim. fiz, depois fui para o lado de design de interiores, ganhava uma grana empurrada também, não fazia sentido nenhum. E É, ajudar pessoas, que muitas vezes a gente, às vezes nem ganha, às vezes nem ganha, né? Às vezes é um socorrendo um outro, um SOS, mas faz um sentido, parece que a gente é bilionário de amor, bilionário de tudo, né? sim. E eu falo para vocês, então a gente vem com o coração todo cheio de amor, de alegria, paz, querendo passar tudo isso. Temos os nossos processos, né, Denise? A gente tem nossos processos. A gente passa por dor, por luto, por perdas, passamos por todas as coisas, como todo mundo. Todo mundo. Porém, não sei de onde vem uma força gigantesca que a gente se levanta para poder ajudar os outros que estão ali ao nosso entorno. Né? Eu não sei de onde vem, porque muitas pessoas passam, eu conto a É, história e falo, nossa, eu não conseguiria levantar tudo que você passou. Né? A pessoa fica nos processos anos. E a gente parece que do outro dia está de pé. Opa, vamos trabalhar, vamos fazer. Porque é movido por esse amor. Né? Então, eu tenho certeza, todo mundo que vai lá no Congresso, pessoal, tem um amor grandioso por seres humanos, por animaizinhos, pelo planeta. A gente também não é perfeito, está evoluindo. Cometemos erros também, a gente faz tudo. Só que a gente não aceita ficar naquele mesmo ponto. é, Como a Denise falou, né? 6 anos atrás você era um, agora você é outro. E indo em direção a uma outra ainda mais. Né? Então a sim. gente vai se reconhecer de novo, né, Denise? Porque É, são vai ver. outras pessoas. Exato, é isso mesmo. Que o Buda já falava, né? Se o rio, a água do rio já foi e não é a mesma, nós também não somos. A gente vai E se é bem conhecer novamente. Então, assim. pessoal, façam suas perguntas aqui, ó, abertura para perguntas, aproveitem, coloque aqui embaixo, fala alguma coisa, gente. Realmente, Olha, né? pô. Não sei se quem está nos assistindo nunca participou de um congresso ou de uma vivência. Nossa, é uma oportunidade gigantesca de transformação, né?
Porque realmente ali também já sai transformado, né? Assim como nas perguntas que a gente estava fazendo e respondendo, né? Você acredita que uma pessoa pode mudar a sua vida, né? Pode, muda, às vezes uma palavra muda tudo. Então, assim, é uma baita oportunidade estar no meio de, né, de uma egrégora forte, de diversas, né, energias, mas com todas com o mesmo propósito. Então, assim, vale muito a pena. E se você parar para pensar, nossa, o valor é mínimo, né? Que vai ser investido ali por tanto de conhecimento e transformação que vai sair dali. Porque sai, não, igual eu falei, não vai sair dali do jeito que entrar. Não vai. Isso eu tenho certeza. Eu falo assim, sabe, Denise, que as pessoas, né, todos nós, somos iguais os óleos essenciais, né? Nós somos iguais os óleos essenciais. Um é aquele ser alecrim, né? Olha lá, a Benê marcou que marquei 3 pessoas. Aleluia! Quem mais, gente? Só a Benê vai marcar aqui. Marca 3 pessoas no nosso post aqui para vocês participarem do sorteio. Senão vai dar, como é? Única. Pera aí, tem que ter mais alguém. Vamos lá. Então, às vezes você é um alecrim, uma pessoa bem enérgica. E o encontro com aquela pessoa alecrim é quando você está meio e você precisa do alecrim. Não é toda hora que você precisa do alecrim. Às vezes a pessoa é uma lavanda. É, Ô, pessoa calma, tranquila, você até dorme ali perto da lavanda. Mas tem hora que você está tão brocochô que você pegar uma lavanda, você fica. Então, assim, eu digo, você tem que ter, né, a noção de que essa miscelânea de gente sim, diferente faz parte de você ter. Eu falo, não pode ter um terapeuta só, você tem que ter dois, é, três, quatro. Cada um é uma ferramenta. Eu é falo legal. assim, eu sou uma ferramenta tipo vassoura. Eu falo, se fosse para definir uma ferramenta, eu sou vassoura. Eu gosto de limpeza energética, eu gosto de arrancar, limpar, deixar a pessoa assim, ó, tá limpa, agora vai lá, vai com o fulano, que o fulano vai fazer outra coisa. Eu seria a vassoura da coisa. Tá bem, eu ia perguntar sobre como foi contactada, mas você já falou. E outra, ela vai guardar coisa para lá, né, Benê? Vai É, falar coisa lá, experiência aqui pura. eu falei superficialmente, mas os detalhes vai ficar lá para o congresso. Inclusive, né, eu junto com a egrégora, né, nós criamos algo assim inédito mesmo. Nem meus alunos, ninguém sabe que vai ser uma vivência, né, onde nós iremos fluidificar a água através da linguagem. Nossa, fugiu o nome agora. Mas, enfim, com os arcturianos. Então, é algo inédito que foi criado exatamente para o Congresso. Eu já tenho usado aqui em casa, né? Então, assim, já ficou automático. Eu vou beber água, já, sabe? Já, a linguagem da luz, lembrei agora. Na linguagem da luz, já faço esse comando, sabe? Então, assim, nossa, além de tudo, né? Ainda vai receber esse material que ninguém até hoje recebeu, né? E tá Ai, pro Benê. Congresso. Então tem Bora sim. lá, tá, Benê? E quem mais está na live? Quem mais? Marta, eu tô aqui na live. Fala quem é que tá aí. Eu quero saber. Vou dar uma colher de chá. Quem mais está na live? Fala, eu tô. E vai ter Vamos, muitos gente. terapeutas, né, bacanas, como você falou, com diversas ferramentas. Nossa, vai ser muito legal, muito gostoso. Igual eu falei, é muito produtivo um dia assim. Nossa, é muito bom, muito gostoso. Congresso. Um dia de transformação. Quem É. mais está na live, gente? Deixa eu ver quem mais. Entrou bastante pessoas diferentes, eu não sei exatamente quem está. Conceição, você está aí? Fala, eu tô. Vera, você está aí? É, Cadê a outra? Peraí. Socorro. Deixa eu puxar aqui os comentários. Natália, você está aí? Tem mais gente aqui que eu estou vendo um númerozinho aqui em cima, que tem mais gente, mas eu não sei quem é que está. Vocês que estão, escutaram o que eu disse, vou repetir. Estou falando em português, gente. Vai lá, segue, ó, última chance. Eu vou esperar mais 2 minutinhos. Segue a Arcturiana Digital, segue terapeuta Jairma Moraes,
Ah lá, Conceição, você já está seguindo a gente, Conceição? Nós duas? Segue nós duas e vai lá no post. Conceição é tua, Denise, é daí? É minha mãe. Conceição, Conceição, me segue, Conceição. Marca 3 pessoas para a gente fazer o sorteio. Marca aí, Conceição, para a gente poder ter mais pessoas. Quem mais? Quem mais? Tem a Beneta e a Conceição. Tem mais uma pessoa aqui na live também. Então, vamos marcar 3 pessoas no post. E vamos. Ontem a gente fez um sorteio. No da Tati, a gente não fez sorteio, porque a pessoa dormiu no ponto. Falou, não, depois eu faço que eu estou trabalhando. E perdeu o sorteio. Perdeu. Perdeu. Vai vendo. Então, eu vou dar, ó. Vou dar. Ah, não tem quem marcar. Não acredito. Dá dica para ela aí, Adeline. Quem que ela pode marcar? Você põe o arroba e o nome, por exemplo, da Cíntia, da Lu, de quem você quiser. Marca as pessoas. Aí nos comentários você vai pôr o arroba, aí vai colocar a letra inicial, por exemplo, B, do Bruno, aí vai aparecer lá Bruno, só clicar em cima do nome dele, põe vírgula, põe mais um, e assim por diante, você marca 3. Só para você estar participando, porque precisa seguir as regrinhas, como a Jailma falou, né, que é estar seguindo o meu perfil, o dela, e marcar 3 pessoas. Por quê, gente? Porque a gente vai sortear aqui, ó. A da Benê já está separadinha aqui. Quem mais está na live? Fala que eu tô na live. Porque daí a gente. O que a gente quer? Realmente que mais pessoas saibam do Congresso. Que mais pessoas entendam que esse movimento vai acontecer. Então, se a cada pessoa mais 3 souberem, daqui a pouco a gente tem muito mais gente sabendo da live, né? Do acontecimento que vai ter aqui em Campinas e tudo mais, e mais pessoas vão poder ser impactadas, né? Sim. Esse dia foi tão engraçado que eu lembro que eu tenho muitas amigas que são da área da estética. Aí eu vi que uma moça estava sorteando uma caneta de estética mental. Fui lá e marquei minhas amigas para elas poderem ganhar. E elas não ganharam? Aí a moça falou assim, mas você também ganhou. Eu falei, mas moça, eu não sou da estética, então pode sortear minha caneta. Mas eu estava com o coração para minhas amigas ganhar. E elas ganharam. E olha que bonito, né? Então, às vezes, você fala assim, não, Jair, mas eu já vou, mas eu quero levar alguém, mas eu quero que uma pessoa possa ser transformada, mas eu quero isso. Então, realmente, tá? Faz isso para as pessoas poderem participar, tá certo? Quem mais, gente? Quem mais? Tem 3 pessoas, ó. Tem a Benê, tem a Conceição. Quem mais que tá aí? Falta uma pessoa. A última, ó, 1 minuto, hein? 1 minutinho. Ô, Jailma, você falou isso, aí me veio uma lembrança, nossa, muitos anos atrás, minha mãe mesmo me levou em uma vivência, na época era 3 dias, em um hotel fazenda, sabe? Na época chamava Gestec, eu nem sei se você chegou a conhecer, era também um programa de desenvolvimento, né? Pessoal e tudo mais. E na época eu não estava legal no meu relacionamento, sabe? Eu fui para essa vivência, né, de 3 dias, eu voltei de lá transformada, diferente. Então, assim, muda. E eu não fui com esse intuito, eu fui realmente para estar no ambiente, conhecer, né, ver. E você vê, mudou a cabeça, já mudou, né? Então, assim, como eu falei, não sai mais igual chegou, vai sair diferente. Ó, então, eu vou encerrar e já vou fazer o sorteio. Por quê? Porque, deixa eu só confirmar aqui qual foi o post que foi marcado. Peraí, que a gente confere, viu? Deixa eu só confirmar aqui para a gente poder, então, fazer o sorteio, tá? Então, quem marcou, marcou. Quem não marcou, não marca mais. Vou conferir e dizer o nomezinho. Eita, que o computador tá leve, né?
Mas tá aqui, ó, com ele e na pesquisa. E, gente, por que que é importante, né, a gente fazer esse sorteio? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas vai fazer sorteio? Por que que você vai fazer isso se tudo tem um curso, se tudo tem lá? Porque eu tenho uma crença minha. Eu acredito que a gente faz sempre trocas. Sim, E tem pessoas que não podem. é, E você abre uma janela sim, para que isso aconteça. é, Tá? Por quê? Porque daí, com essa janela que você abre, você está dizendo para o universo que, além de pessoas que realmente podem, que está alinhada com tudo isso, as pessoas que também não podem, mas que têm que estar lá, elas vão é, aparecer. Então, muitas vezes, quem ganhar, muitas vezes, eu ganhei, mas eu tenho condições de ir, de pagar e tudo mais, eu vou levar quem não pode. é, Pode ter essa consciência também, tá? exato. Mas vamos lá, para o grande sorteio. Rufem os tambores. E... Bere! Aí, ó. Parabéns. Tá? Vamos que vamos. Benemoto 7220024 ganhou, tá bom? Você vai estar com a gente. Se você quiser fazer o seu ingresso e levar alguém, ou se É, você vai levar para você, aí é contigo. Mas você já está no nosso grupo e você vai estar conosco, já faz parte dessa egrégora, já começa a mandar energia, a gente já vai começar a fazer esse movimento de muita luz, né? Desde já, 4 meses de antecedência, já estamos no terceiro mês agora de antecedência, para que tudo aconteça da melhor e mais elevada maneira possível, né? Que as pessoas possam realmente receber algo extraordinário, porque o extraordinário estará lá. é, Gratidão, muita gratidão, viu, Denise, pela presença, por disponibilizar seu tempo, de compartilhar um pouco da história, de compartilhar um pouco do seu contato. É muito interessante. E lá, né, no congresso, eu estou curiosa também, já fiquei na curiosidade, né, para saber mais coisas de toda a sua trajetória e retomar, né, essa conexão de todos nós ali. Vai ser um reencontro bem gostoso, tá? Benê, beijos também, gratidão. Gratidão eu por sua agradeço escolha. pela oportunidade de estar lá, né? E levar um pouquinho dessa transformação que aconteceu comigo e que, assim como aconteceu comigo, com certeza acontecerá com outras pessoas, que esse é o intuito, né? De dizer que é possível, né? Eu sou prova viva disso, então é meu relato mesmo, né? De transformação. Eu acho muito importante isso. Trazer, né, essas informações, falar mais sobre eles. E o mais incrível de tudo isso é que quando eu comecei lá atrás, mesmo envergonhada, tímida, porque eu, nossa, jamais falava como eu falo hoje e tudo mais, eu sentia uma necessidade gigantesca de falar sobre eles, sabe? Mesmo acanhada, mas isso era mais forte que eu. Então eu fui trabalhando isso, né? Então hoje você vê, a gente consegue falar abertamente, né? Inclusive, sendo fake news ou não, não importa, mas estão vendo, né, que há outros seres, então é muito importante eu estar ali para contar, né, um pouquinho da minha história e trazer novas situações, né, como esse momento de ensinar todo mundo a fluidificar sua própria água através da linguagem da luz dos arcturianos, né? Então, sim, nossa, eu agradeço muito a oportunidade, né? Como você falou, rever você, que sim, é uma outra Jailma do que eu conhecia há 6 anos atrás, assim como eu, então vai ser bem bacana, bem legal mesmo. Agradeço, né, a presença da minha mãe, que está aí, a Conceição, da Benê e outras pessoas, às vezes que eu não consigo ver aqui. E aqui que assistirão a live depois também, né? Então agradeço, que é E muito que, importante. inclusive, estão convidados, né, para virem com a gente, Sim, não só para o congresso, mas para os atendimentos.
para Sim, chamar, para poder conhecer mais sobre esse universo, que também é nosso objetivo. sim. E vamos ter live novamente aí. Vai ser um mês de live aí. Gratidão, pessoal. Beijos, até mais. Beijo, fica com Deus. Gratidão.